Bom dia, quarto ano, como vocês estão? Espero que estejam todos bem em casa, se cuidando. Na nossa aula de hoje, a gente vai fazer algumas atividades e estudar um pouquinho também sobre a modernização dos produtos brasileiros, tá bom? Então, peguem a apostila de vocês, abram na página 25 e vamos lá. Então, aí na página 25, na seção Eu Historiador, vocês têm algumas atividadezinhas para fazer. Primeiro, vocês têm uma imagem de uma escultura criada pelo artista paranaense João Turim, né? Observem que nessa escultura, que ficou conhecida aí como Último Túnel, tem alguns quadradinhos em branco, né? Que é para vocês realizarem a atividade, né? Que vocês vão fazer aí depois. Então, vamos lá. De acordo com a leitura da imagem, responda essas questões. Questão A. A obra O Último Túnel foi criada em 1935 em homenagem ao 50º aniversário da construção de uma ferrovia ligando Curitiba e Paranaguá, no Paraná. Em que ano essa ferrovia foi construída? Questão B. Numere os elementos indicados na obra de João Turim conforme essa legenda. Então, lembra dos quadradinhos brancos que eu falei com vocês que tem lá na escultura? Então, vocês vão indicar onde está cada elemento, né, de acordo com a legenda aí da questão B. Então, vocês vão enumerar com 1, 2, 3, 4 ou 5, né, de acordo com os lugares corretos que vão estar lá na escultura que vocês vão descobrir, tá bom? Bom, pessoal, o trabalho dos imigrantes, né, era de transformar e modificar esses espaços urbanos, assim como os calceteiros portugueses faziam. Então, os imigrantes ajudaram a construir muitos túneis, muitas ferrovias, também edifícios e calçamentos de ruas, né? Uma muito conhecida aí no nosso Brasil é a famosa o famoso calçamento aí de Copacabana, né? Situado no estado do Rio de Janeiro. E quando a gente fala em calceteiros, pessoal, nós estamos falando dessas pessoas que trabalham fazendo calçadas, tá bom? E como eu falei para vocês, os imigrantes, eles trabalhavam, né, transformando e modificando os espaços urbanos, assim como os portugueses calceteiros faziam. Porque os portugueses calceteiros, eles sabiam a maneira correta de encaixar as pedras, né, para formar os desenhos das calçadas, né? E assim os imigrantes também faziam, né? E essas pedras que eles formavam desenhos nessas calçadas vinham diretamente de Portugal, tá bom, pessoal? E nós temos uma imagem aí na página 26 que está representando, que está sendo representado, né, dois homens passeando sobre o calçamento que estava em construção na Avenida Atlântica, situada aí no estado do Rio de Janeiro, em 1926, tá bom? E essa obra, pessoal, ela foi feita em um estilo português, tá? E esses desenhos dessas ondas representados aí na calçada representam as ondas do mar. Aí na página 26, na seção Outros Olhares, na questão 1, vocês têm mais uma atividadezinha para fazer. Né? Vocês têm uma imagem aí que está representando trabalhadores na cidade de Lisboa, em Portugal. Essa foto é de 1907, tá? Então vocês vão observar essa imagem, né? Ler essa imagem, as informações que essa imagem traz e com base nela vocês vão responder algumas questões. Questão A. Em que cidade essa fotografia foi registrada? Questão B. Qual era a origem dos imigrantes que chegaram ao Rio de Janeiro para trabalhar no calçamento de Copacabana? Questão 2. Relacione a foto de trabalhadores em Lisboa com a ilustração da página 19, que é a imagem de abertura desse capítulo, e faça o que se pede a seguir. Questão A. Identifique as semelhanças entre os trabalhadores das duas imagens, tá? Então, da imagem da atividade anterior e da imagem de abertura do capítulo. Questão B. Marque X na alternativa que indica o tipo de trabalho representado nas duas imagens. Então, vocês vão ler as 4 opções e marcar um X, né, no trabalho que está correto. Então, pessoal, a gente conseguiu perceber que muitas atividades que foram desenvolvidas aqui no Brasil, como por exemplo a modernização das cidades, investimento aí na industrialização de alguns produtos, também a modernização desses calçamentos, tudo isso, pessoal, só foi possível devido, né, ao lucro que era gerado pela exportação do café aqui do Brasil, né, pela comercialização desse café. Então, a gente sabe que o café foi o que alavancou nossa economia, né, pessoal? Foi um produto de grande importância para o nosso Brasil, e assim se tornou conhecido em outros países, né, pela qualidade que tinha o nosso café aqui. Então ele começou a ser exportado e gerar ainda mais lucro, né, para o nosso país. Então a gente consegue ver
o quanto esse café nos ajudou, né? Ajudou na nossa economia. E aí, agora na página 27, na seção Vamos Brincar, tem uma atividadezinha bem legal para vocês fazerem, tá? Então, vocês vão lá no material de apoio de vocês, da página 27, esse material de apoio aqui. Vocês têm aí peças, né, dos desenhos aí do calçamento. Então, vocês vão recortar todas essas peças, tem as linhas certinhas aqui para vocês recortarem, né, em triângulos. O que vocês vão fazer? Quando vocês terminarem de recortar as peças, vocês vão embaralhar essas peças. E depois vocês vão tentar formar um quadrado, pessoal, com essas peças, tá bom? E depois, então, eu quero que vocês me mandem foto, tá? De vocês realizando essa atividade e da atividade concluída, tá bom? Do quadradinho formado com as peças do calçamento. Bom, pessoal, então agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a modernização dos produtos brasileiros, tá? Então, a gente viu no nosso capítulo anterior um pouquinho sobre o café, né? O quanto ele foi importante, o quanto ainda é importante na nossa economia, o quanto ele ajudou a desenvolver o nosso país, né? E a riqueza que esse café gerava possibilitava também a vinda de muitos imigrantes para cá, para o nosso país, para trabalhar, né? E como a gente viu também, muitas cidades começaram a surgir através desse café, né? Por onde essas ferrovias passavam, né? Então, através desse lucro que era gerado também, eles conseguiam construir mais e mais ferrovias para esse café, né? Ser transportado em diversas regiões do nosso Brasil. E não só possibilitou aí o surgimento de cidades, né, esse café, como também possibilitou o surgimento de fábricas nessas cidades, né, pessoal, para as pessoas trabalharem, para esses imigrantes também trabalharem nessas fábricas nas cidades, né? Tudo isso aconteceu devido ao lucro que esse café gerava no nosso país. Bom, pessoal, agora a gente vai ver um pouquinho sobre produtos manufaturados e produtos fabris. Antes da gente começar a entender sobre esse assunto, nós precisamos entender o que são produtos manufaturados e o que são produtos fabris, tá bom? Produtos manufaturados são aqueles produtos, né, que são produzidos aí em grande quantidade e que também, né, eles são feitos de uma forma padronizada. E antes da Revolução Industrial, esses produtos eram feitos, né, somente à mão, então eram técnicas manuais que eram utilizadas, né, somente às mãos dos trabalhadores. Depois da Revolução Industrial, também começaram a ser utilizados maquinários, né, algumas máquinas nessa produção. E quando a gente fala de produtos fabris, é quando a gente fala que a indústria, ela transforma a matéria-prima, né, como por exemplo aí o algodão, o ferro, a madeira. Então a indústria ela transforma essa matéria-prima em um produto final, né? É o que chamamos de produtos fabris. Então, pessoal, como eu falei para vocês, antes aí da Revolução Industrial, né, antes da fundação das indústrias, os produtos eram manufaturados, ou seja, não eram utilizadas técnicas industriais na fabricação dos produtos. Eram utilizados somente as mãos dos trabalhadores, né? Eram técnicas manuais que eram utilizadas. Então, a partir disso, eles conseguiam, né, fabricar vários objetos, como por exemplo aí, velas, móveis, roupas, tecidos, vários utensílios produzidos aí de ferro e madeira. Então, eles conseguiam produzir muito somente com a técnica manual. Aí na imagem da página 28, nós temos representando aí uma oficina de sapateiros. Observem aí que cada pessoa está responsável por fazer uma parte, né, desse processo de fabricação. Então, cada pessoa ficava responsável por uma parte do produto, né, até chegar ao produto final. Então, como nós vimos anteriormente sobre os produtos manufaturados, né, que eram feitos com as mãos dos trabalhadores, né, técnicas manuais, e já depois da Revolução Industrial, né, quando começaram a surgir as fábricas, né, as indústrias começaram a ser fundadas, começou as matérias-primas iam para essas indústrias e lá elas eram transformadas, né, em produtos por meio do trabalho do homem com o auxílio da máquina, né? Então, o homem e a máquina trabalhavam e assim surgiu o produto final. Então, não somente era utilizada a técnica manual, né? Então, eles já tinham também o auxílio das máquinas para também acelerar esse processo de produção. Aí na imagem da página 28, nós temos então uma fábrica de calçados, né? A gente observa aí homens manuseando máquinas e assim produzindo o produto final, que no caso aí
são os calçados, né? Então, a matéria-prima chegou até a indústria, né? Foi transformada e produzida no produto final, no caso aí, os calçados, né? Então, esses calçados são resultados da atividade fabril. Agora, aí na página 29, na seção Interpretando, vocês têm algumas atividades para fazer, tá bom? Então, vamos lá. Questão 1. Retome a leitura das imagens da página anterior, né? Dos produtos manufaturados e dos produtos fabris. E vocês vão responder essas questões. Questão A. Qual das duas imagens mostra uma produção de calçados parecida com a que ocorre na atualidade? Questão B. Escreva algumas diferenças que existem entre a produção manufaturada e a produção nas fábricas, tá? Então, respondam aí essa questão A e B com base na análise das imagens da página anterior. Questão 2. Pesquise informações sobre as duas indústrias de maior destaque na região onde você mora e registre o que elas produzem. Então, vocês vão pesquisar aí rapidinho, né? Duas indústrias que têm um destaque muito grande na nossa região, né? Nossa região sudeste, e vocês vão aí registrar o que essas empresas produzem, tá? Essas duas indústrias aí produzem. Questão 3. Na região onde você mora, existe produção semelhante à mostrada na primeira imagem? Descreva essa atividade. Então, vocês vão observar aquela primeira imagem, né, dos produtos manufaturados, que as pessoas estão produzindo manualmente, e depois vocês vão responder se na região onde vocês moram, né, existe uma produção semelhante a essa e descrever sobre essa atividade, tá bom? E há muito tempo aqui no nosso país, no Brasil, eram produzidos muitos artigos de luxo, né, aproximadamente há uns 100 anos atrás, né? Temos aí alguns artigos de luxo como roupas, né, incluindo chapéus, também guarda-chuvas, produtos farmacêuticos como cremes, sabonetes, né, enfim. E esses produtos, eles precisavam ser divulgados, né, para atrair as pessoas para comprar esses produtos. Então, o que eles faziam? Eles faziam propagandas em praças públicas, também faziam propagandas através de cartazes, né? Eles desenhavam nos cartazes e também eles tinham uma maneira também de expor esses produtos em vitrines e paredes das cidades. E aqui na página 29 nós temos duas imagens, né, de exemplos de propagandas daquele tempo. Temos primeiro uma propaganda de pneus Pirelli e também depois nós temos uma propaganda de sombrinhas e guarda-chuvas. Então, era uma maneira de atrair as pessoas a comprar esses produtos, né? Divulgar esse produto. Agora, aí na página 30, na seção Eu Historiador, tem uma última atividadezinha para vocês fazerem. Então, primeiro aí na questão 1, vocês vão ler essa imagem, né, essa propaganda aí de macarrão em massas, e através dessa propaganda vocês vão responder algumas perguntas. Questão A. Marque X na alternativa que indica o propósito da imagem. Então, vocês vão marcar um X na alternativa, né, correta aí. Questão B. O que representa o prédio ilustrado na imagem? Questão C. Que informações são dadas sobre a localização desse prédio? Então, vocês vão observar, né, a imagem, observar os elementos presentes na imagem, observar também os letreiros que estão presentes dentro dessa propaganda e também a legenda da imagem para conseguir fazer essa atividade, tá bom? Questão 2. Escreva o nome de ao menos 3 tipos de produtos que começaram a ser fabricados aqui no nosso país, no Brasil. Tá bom, pessoal? Então, respondam as perguntinhas, façam todas as atividades, me mandem, né, no portal Positivo On para te livre corrigir. E essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Então, beijão para vocês e até a próxima aula, tá? Tchau!